O vento soprava forte na planície aberta, cortando a pele como uma lâmina invisível. Ele atravessava o casaco gasto do homem parado na plataforma de madeira da pequena estação de diligências de Bear Creek, fazendo-o parecer ainda mais sozinho do que já estava. O lugar era simples demais para ser chamado de estação, em apenas tábuas rangendo, um banco torto e o trilho de terra por onde a diligência costumava passar. Ainda assim, era ali que ele esperava. O nome dele era Ethan Walker. Aos 35 anos, Ethan carregava o peso de alguém que tinha vivido mais do que devia. Era alto, largo nos ombros, com mãos marcadas pelo trabalho duro e cicatrizes antigas que não vinham apenas do rancho. Seu rosto era seco, queimado de sol e vento, com linhas profundas ao redor dos olhos cinzentos, em olhos de um homem que aprenderá a observar em silêncio. Um homem que falava pouco porque já perderá demais para confiar nas palavras. Atrás dele, a terra se estendia em quilômetros de vazio. 3 centenas de acres de pasto seco, cercas simples, um celeiro de madeira escura e uma cabana solitária perto de um riacho estreito. O rancho Walker não era bonito, mas resistia. Assim como ele. As noites ali eram longas. O silêncio, pesado. Muitas vezes, Ethan sentava-se à mesa pequena da cabana, comendo comida fria ao lado do fogão apagado, escutando apenas o estalo da madeira velha e o uivo distante do vento. Não havia risos. Não havia vozes. Apenas memórias que insistiam em voltar quando a escuridão tomava conta. 5 anos haviam se passado desde a morte de sua mãe. Ela fora enterrada no pequeno cemitério da colina, sob uma cruz simples de madeira que ele mesmo entalhara. Fora uma mulher forte, endurecida pela vida na fronteira, mas gentil nos poucos momentos em que o mundo lhe permitia ser. Quando ela partiu, o rancho pareceu encolher. O silêncio se tornou mais espesso. 3 anos depois, ele enterrara o irmão mais novo. Febre. Rápida. Impiedosa. Um menino que nunca deveria ter morrido ali, longe de um médico, longe de qualquer chance real, e ainda se lembrava do peso do corpo magro nos braços, do olhar vidrado, do último suspiro. Nunca falava disso. Nunca falava de nada que doesse demais. E havia a guerra. Ninguém em Bear Creek ousava perguntar. Sabiam apenas que Ethan Walker havia voltado diferente. Mais fechado. Mais duro. Ele nunca mencionava batalhas, nunca contava histórias heroicas como outros homens faziam no salão. Apenas trabalhava. Apenas seguia em frente. Como se falar fosse um luxo perigoso. Tentará contratar ajudantes. Nenhum ficava. O isolamento quebrava os homens mais jovens. Tentará se aproximar da cidade. Mas as poucas mulheres de Bear Creek eram casadas, prometidas ou simplesmente não queriam um homem quieto demais, preso demais à terra, assombrado demais pelo que não dizia. Muito sério, diziam. Difícil de alcançar, murmuravam. E talvez estivessem certas. A ideia de procurar uma esposa nunca viera do coração. Viera da necessidade. Do cansaço. De uma noite especialmente fria, quando Ethan percebeu que estava falando sozinho apenas para ouvir uma voz humana. Na manhã seguinte, escreveu um anúncio curto e honesto para o jornal de Helena. Nada de promessas doces. Nada de romance. Rancheiro procura mulher prática para casamento. Vida simples, trabalho duro, isolamento. Não ofereço luxo, apenas estabilidade e honestidade. 3 cartas chegaram. A primeira falava de sonhos, de amor rápido, de expectativas frágeis demais para sobreviver àquele lugar. Ethan queimou-a no fogão. A segunda era fria, quase comercial. Um acordo seco demais para uma vida que já era dura. A terceira fez sua mão parar no ar. A letra era firme. Clara. Sem floreios. A mulher dizia ter 26 anos. Dizia que crescerá cercada por animais. Que não buscava romance, mas um recomeço. Um lugar onde o passado não a seguisse como sombra. Não pedia proteção. Pedia trabalho honesto e espaço para respirar.
Ethan leu aquela carta 3 vezes. Respondeu no dia seguinte. Enviou dinheiro para a viagem. E, por 8 semanas, tentou não imaginar o rosto da mulher que havia concordado em dividir sua vida. Agora, parado na plataforma, com o vento rasgando o ar e o céu cinzento se estendendo até onde os olhos alcançavam, Ethan sentia o estômago pesado. Parte dele torcia para que a diligência não viesse. Então, ouviu o som distante de rodas rangendo. O tilintar dos arreios. A poeira se levantando como fumaça contra o frio da manhã. A diligência surgiu na curva do caminho, sólida, inevitável. Ethan endireitou os ombros. O veículo parou. 2 homens desceram primeiro. Depois alguns passageiros conhecidos da cidade. Rostos familiares. Cumprimentos rápidos. Então ela apareceu. Ethan sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mulher que desceu da diligência não parecia alguém feita para a fronteira. Era alta, postura firme, com cabelos castanhos bem presos sob o chapéu. O rosto era elegante, os traços delicados demais para aquele cenário de poeira e vento. Seus olhos, inatentos, calmos, analisavam tudo ao redor como se nada a intimidasse. Ela segurava uma mala simples, mas limpa. As roupas eram práticas, porém bem cuidadas. Havia nela algo que não combinava com o oeste e, ainda assim, não parecia deslocada. Isso está errado, pensou Ethan. Mulheres assim não cruzavam meio país para viver com um homem quebrado, em um rancho esquecido pelo mundo. Mas ela não hesitou. Caminhou direto até ele, parou a poucos passos de distância e levantou o olhar. Você deve ser Ethan Walker, e disse ela, com uma voz firme, marcada por um sotaque distante. Ethan demorou um segundo a responder. Tirou o chapéu, como se tivesse acabado de lembrar da própria educação. Sou eu, sim. Recebi sua resposta em Helena. Imaginei que estaria aqui. O coração dele bateu pesado no peito. Ela não era o que ele esperava. E, naquele instante, Ethan soube que sua vida estava prestes a mudar de um jeito que ele não podia controlar. O vento soprou mais forte. E o destino havia acabado de descer da diligência. Ethan permaneceu imóvel por um instante depois que a mulher disse seu nome. O vento puxava o tecido do casaco dela, tentando desarrumar algo que parecia cuidadosamente mantido sob controle. Havia ali uma contradição que o deixava desconfortável, um refinamento e firmeza dividindo o mesmo corpo, como se ela tivesse sido moldada para um mundo diferente, mas se recusasse a recuar diante daquele. Ela não parecia frágil. Também não parecia alguém feita para Bear Creek. Acho que houve algum engano, e Ethan disse por fim, escolhendo as palavras com cuidado. A viagem é longa. Talvez tenha recebido a resposta errada. Ela ergueu levemente uma sobrancelha, não ofendida, apenas atenta. Não houve engano, e respondeu. Sou eu quem escreveu. E sou eu quem veio. A voz era limpa, segura. Não havia desculpas nela. Ethan desviou o olhar por um momento, observando o chão de madeira da plataforma, como se esperasse encontrar ali uma explicação melhor do que aquela mulher parada à sua frente. Ele havia imaginado alguém mais velha. Mais cansada. Alguém que já carregasse no corpo as marcas do oeste. Este lugar não é fácil, disse ele, por fim. A vida aqui cobra um preço alto. Eu sei, e ela respondeu, sem hesitar. E ainda assim, estou aqui. Houve um silêncio estranho entre eles. Não era vazio. Era pesado, carregado de coisas não ditas. Ethan percebeu, com certo incômodo, que ela o observava com atenção genuína e não curiosidade vazia, mas avaliação real. Meu nome é Eleanor Ali, disse ela. E não atravessei meio país para desistir na primeira rajada de vento. Havia algo naquela frase que fez Ethan apertar a mandíbula. Não orgulho. Determinação. O tipo que nascia de escolhas difíceis, não de caprichos. Ele apontou para a carroça estacionada próxima à estrada.
O rancho fica a quase 30 milhas daqui, disse. Não é uma viagem confortável. Já estive em viagens piores, respondeu Eleanor, pegando a própria mala antes que ele pudesse se oferecer. Aquilo o pegou de surpresa. Ela subiu na carroça com firmeza, sem pedir ajuda, como alguém que confiava mais nas próprias pernas do que em mãos desconhecidas. Ethan prendeu a bagagem, tomou as rédeas e fez os cavalos avançarem. Durante os primeiros quilômetros, nenhum dos dois falou. A estrada de terra se estendia à frente, cercada por campos abertos e colinas baixas. O céu era amplo, quase esmagador em sua vastidão. Ethan estava acostumado àquele silêncio. Eleanor, não. Ainda assim, ela não o quebrou. Quando ele finalmente falou, foi sem virar o rosto. Você não parece preparada para este tipo de vida. Por que não pareço cansada o suficiente? Ela perguntou, sem dureza. Ele franziu a testa. Porque este lugar não perdoa erros. Nem a cidade, respondeu ela. Apenas finge que perdoa. Ethan lançou-lhe um olhar rápido. Aquela resposta não era de alguém ingênua. Por que deixar o leste? Perguntou. Eleanor manteve os olhos na estrada. Meu pai morreu, disse, após um momento. A propriedade foi vendida. Fui acolhida por parentes que acreditavam saber o que era melhor para mim. E não sabiam. Sabiam o que era melhor para eles. Ethan assentiu em silêncio. Ele entendia aquele tipo de escolha fria. Não era a mesma dor, mas caminhava perto dela. Quando o rancho finalmente surgiu no horizonte, Ethan sentiu o velho aperto no peito. O celeiro escuro. A cabana simples. As cercas tortas em alguns pontos. Aquilo era tudo o que ele tinha. Tudo o que havia sobrado. Não é muito, disse, quase como um pedido de desculpas. Eleanor não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram a paisagem com atenção, absorvendo cada detalhe. O som do riacho. O movimento lento do gado ao longe. O cheiro de terra e feno. É sólido, disse ela por fim. E está vivo. Aquelas palavras o atingiram de um jeito estranho. No celeiro, o cheiro quente dos animais envolveu os dois. Cavalos se moveram nos estábulos, bufando suavemente. Ethan acendeu uma lanterna enquanto Eleanor observava tudo com atenção silenciosa. A maioria das pessoas entra aqui e só vê trabalho, disse ele. E você? Ela perguntou. Eu vejo o que precisa ser feito. Eleanor aproximou-se de uma égua castanha no fundo do estábulo. Seus movimentos eram cuidadosos, mas seguros. A mão deslizou pelo flanco do animal com respeito, não com medo. A égua não recuou. Ethan franziu a testa. Ela não costuma aceitar estranhos, e comentou. Eleanor pressionou levemente a mão contra o ventre do animal, fechando os olhos por um segundo, como se escutasse algo além do som. Ela está inquieta, disse. Muito mais do que deveria. Ethan deu um passo à frente. Ela está prenha, sim, mas ainda faltam dias. Eleanor balançou a cabeça devagar. Não tantos quanto você pensa. Ela passou a mão novamente pelo flanco, sentindo o movimento sob a pele. Está suando demais. Respiração irregular. As patas traseiras estão tensas. Ethan sentiu um frio subir pela espinha. O que você está dizendo? Eleanor virou-se para ele, o olhar firme, sem dramatização. Que o parto pode começar ainda hoje. Um relincho agudo cortou o ar do celeiro. A égua se moveu bruscamente no estábulo, chutando a madeira. Ethan segurou a lanterna com mais força. Isso não é normal, e murmurou. Eleanor já estava arregaçando as mangas. Não, disse ela. E é por isso que não temos tempo a perder. O respeito relutante que Ethan vinha evitando reconhecer se instalou de vez. Algo estava prestes a acontecer. E não haveria espaço para erros.
O grito cortou a noite como um golpe. Não era humano. Era o som bruto e desesperado de um animal em dor, ecoando pelo celeiro e se espalhando pela terra congelada ao redor. Ethan despertou de um sobressalto na cabana, o coração batendo forte demais no peito. Por um instante, o velho reflexo da guerra tomou conta de seu corpo e músculos tensos, mente alerta, o silêncio interno quebrado pela urgência. Ele já estava de pé quando ouviu outro som. Passos. A porta da cabana se abriu com força, deixando entrar o ar gelado da noite. Eleanor atravessou o cômodo com uma lanterna na mão, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto já transformado pela concentração. É a égua, disse ela, sem parar. O parto começou. E não está certo. Ethan não fez perguntas. Calçou as botas no caminho e saiu atrás dela. O frio da madrugada mordeu seus pulmões como dentes invisíveis. O vento assobiava entre as tábuas do celeiro, fazendo as lanternas penduradas balançarem, lançando sombras inquietas pelas paredes. Quando entraram, o cheiro de suor e feno molhado os atingiu com força. A égua se debatia no estábulo, o corpo grande tremendo, as patas raspando o chão de terra batida. Seus olhos estavam arregalados de medo. Um relincho alto e desesperado ecoou de novo, fazendo Ethan cerrar os dentes. Segure a cabeça dela, e ordenou Eleanor, já se aproximando com movimentos rápidos. Fale com ela. Não deixe que se machuque. Havia comando naquela voz. Não pedido. Não dúvida. Ethan obedeceu. Ajoelhou-se ao lado da égua, passou o braço forte ao redor do pescoço dela, murmurando palavras baixas, as mesmas que usava quando precisava acalmar um animal assustado. O corpo do animal estava quente demais para aquela noite fria. O suor escorria. Eleanor pendurou mais lanternas, uma após a outra, iluminando o estábulo até que a luz tremulante revelasse cada detalhe daquela luta silenciosa pela vida. Ela lavou as mãos com água gelada, sem reclamar do frio que faria qualquer outro estremecer. Ela está sofrendo, e murmurou Ethan. Eu sei, e respondeu Eleanor. E é por isso que precisamos agir agora. Ela se ajoelhou ao lado da égua, pressionando as mãos firmes contra o ventre inchado. Fechou os olhos por um segundo, sentindo, ouvindo, interpretando sinais invisíveis para quem não sabia olhar. Então seu rosto se fechou. O potro está mal posicionado, e disse, com a voz baixa, mas firme. Uma das patas ficou para trás. O estômago de Ethan afundou. O que isso significa? Eleanor levantou os olhos para ele. Pela primeira vez desde que o trabalho começara, havia medo ali. Não pânico. Medo controlado. Significa que, se não corrigirmos, podemos perder os dois. O vento bateu forte contra o celeiro, fazendo as portas rangerem como se o mundo lá fora quisesse entrar. Você consegue consertar isso? Perguntou Ethan, quase num sussurro. Eleanor respirou fundo. Eu preciso. Sem esperar resposta, ela agiu. Com cuidado extremo, introduziu o braço, os músculos do antebraço tensionados pelo esforço e pelo frio. A égua relinchou alto, tentando se afastar, e Ethan precisou usar toda a sua força para mantê-la firme sem machucá-la. Fique comigo, disse Eleanor, não tirando os olhos do que fazia. Fale com ela. Se ela entrar em pânico, nós perdemos tudo. Ethan falou. Falou com a égua como falaria com alguém da família. Disse que estava ali. Que ela não estava sozinha. Que aquilo iria passar. Não sabia se ela entendia as palavras, mas sentia que entendia o tom. Eleanor parou por um segundo, flexionando os dedos trêmulos, o braço exausto. O suor escorria por sua testa, mesmo no frio cortante. Ela voltou a agir, os dentes cerrados, os movimentos precisos. Quando eu disser para puxar, puxe firme, disse ela. Não rápido. Firme. No ritmo dela. Ethan assentiu. A égua fez força. Um som grave, sofrido. Eleanor aproveitou o momento,
guiando o membro do potro com cuidado extremo, reposicionando-o centímetro por centímetro. Agora. Ethan puxou. Sentiu a resistência. Sentiu o peso da vida lutando para nascer. A égua fez força outra vez. Eleanor guiou. Ethan puxou. O tempo pareceu se esticar, cada segundo pesado demais para suportar. Então, com um último esforço conjunto, o corpo do potro deslizou para fora e caiu sobre a palha. Silêncio. O mundo parou. Ethan prendeu a respiração. O potro não se mexia. Não havia som. Não havia movimento. Eleanor foi até ele num instante. Limpou o focinho, esfregou o corpo pequeno com força, murmurando palavras que soavam como ordens e orações ao mesmo tempo. Respire, sussurrou ela. Vamos, respire. 1 segundo. 2. Então, um som fraco. Um engasgo. Outro. O primeiro choro ecoou no celeiro como um milagre. Ethan sentiu os olhos arderem. A égua levantou a cabeça, soltando um som baixo, quase um chamado. O potro se mexeu, as pernas finas tremendo enquanto tentava entender aquele novo mundo frio. Eleanor riu, um som quebrado, misturado com lágrimas. Está vivo, e disse ela, a voz falhando. Está vivo. Eles ficaram ali, os dois, observando a vida se firmar diante deles. Quando o potro finalmente se levantou, cambaleante, e encontrou o caminho até a mãe, algo se rompeu dentro de Ethan. Ele não se lembrava da última vez que sentirá a esperança daquele jeito. Mais tarde, já na cabana, Eleanor tentou lavar as mãos, mas os dedos tremiam demais. Ethan bombeou água para ela, em silêncio. Quando ela levantou o rosto, ele viu o cansaço profundo, mas também algo mais. Orgulho. Força. Ela não era frágil. Nunca fora. Eleanor ergueu o olhar para ele, encontrando os olhos cinzentos que sempre pareciam distantes. Obrigada por confiar em mim, disse ela. Ethan demorou a responder. Obrigado por salvar minha égua, disse por fim. E por ficar. Eles se olharam então, de um jeito diferente. Não como um acordo feito por necessidade, mas como uma escolha feita pela verdade que haviam acabado de compartilhar naquela noite gelada. E ambos souberam, e nada dali em diante seria apenas sobrevivência. O casamento aconteceu numa manhã fria e clara, sem flores, sem música, sem testemunhas além do vento e de um pastor que conhecia mais funerais do que celebrações. Ethan e Eleanor ficaram de pé na sala principal da cabana, diante da lareira acesa. As paredes de madeira estalavam com o fogo, como se a casa observasse em silêncio aquele momento simples e definitivo. As promessas foram curtas. Eu não prometo facilidade, disse Ethan, a voz firme, os olhos presos aos dela. Prometo trabalho honesto e lealdade. Eleanor assentiu. Eu não prometo delicadeza, e respondeu. Prometo ficar. Mesmo quando for difícil. O pastor fez um gesto rápido, murmurou as palavras finais, e assim estava feito. Nenhum beijo apressado. Nenhuma comemoração. Apenas dois estranhos que haviam decidido caminhar na mesma direção. Ainda assim, quando o pastor partiu e o silêncio voltou a preencher a cabana, algo havia mudado. O ar parecia menos pesado. A solidão, menos afiada. Os dias seguintes se encaixaram numa rotina nova. Eleanor aprendeu os ritmos do rancho com rapidez. Sabia quando o gado precisava de atenção, quando o clima estava prestes a virar, quando os cavalos estavam inquietos demais para ignorar. Ethan, por sua vez, passou a dividir decisões que antes carregava sozinho. Eles trabalhavam lado a lado. Não havia palavras desnecessárias, mas também não havia distância. Um respeito silencioso crescia entre eles, como raízes firmando-se sob a terra dura. O inverno chegou cedo e sem aviso. O céu escureceu numa tarde que começara comum demais. O vento ganhou força de repente, e a neve caiu pesada, transformando o mundo em um borrão branco e cruel.
Ethan correu para reunir os animais, o coração acelerado pelo ritmo antigo do perigo. Tudo estava quase sob controle quando ouviu o som. Um relincho jovem, agudo, seguido pelo barulho de cascos fugindo em pânico. Não, e murmurou Ethan, reconhecendo o som. O potro, ainda inexperiente, havia se assustado com o vento irrompido acerca do pasto mais distante. Ethan não pensou. Pegou o casaco mais grosso, amarrou um lenço no rosto e saiu correndo para a nevasca, ignorando o grito de Eleanor chamando seu nome. O mundo lá fora desaparecia sob o branco. O vento empurrava seu corpo, roubando-lhe o fôlego. Ainda assim, ele seguiu em frente, guiado apenas pela memória do terreno e pelo instinto. Encontrou o animal mais adiante, tremendo, os olhos arregalados de medo. Ethan lançou a corda, conseguiu prendê-la ao pescoço do potro e virou-se para voltar. E então percebeu. Não conseguia ver o rancho. A neve apagava tudo. Cada direção parecia igual à outra. O frio se infiltrava por dentro das roupas, atingindo seus músculos, depois os ossos. Seus dedos começaram a perder a sensibilidade. Seus pensamentos ficaram lentos, pesados. Ele caminhou. Depois tropeçou. Depois caminhou de novo. O cansaço puxava para baixo como mãos invisíveis. Só um minuto, e pensou. Só descansar um pouco. O sono parecia doce. Quente. E então ouviu a voz. Ethan. Era fraca no início, quase engolida pelo vento. Depois, mais perto. Ele tentou responder, mas a boca não obedeceu. Uma sombra surgiu no meio da tempestade. Eleanor. O corpo preso a uma corda grossa amarrada à varanda da cabana, como um fio de vida estendido no caos branco. Ela agarrou o braço dele com força, os olhos arregalados de medo e determinação. Olhe para mim, e ordenou. Não durma. Não agora. Ela colocou a outra extremidade da corda em suas mãos e puxou. Siga isso. Agora. Ethan obedeceu, quase sem consciência, deixando que ela o guiasse, passo por passo, de volta ao lar. O potro seguiu, puxado pela mesma força que mantinha Ethan de pé e a vontade de não morrer ali. Quando a cabana finalmente surgiu, Ethan caiu de joelhos, o corpo tremendo violentamente. Dentro, Eleanor arrancou o casaco molhado dele, tirou as botas, empurrou-o para a cama. Envolveu-o com cobertores, e sem hesitar, deitou-se ao lado dele, totalmente vestida, pressionando o próprio corpo contra o dele. Calor, murmurou. Precisa de calor. Ethan tremia demais para falar. Ela passou as mãos pelos braços dele, esfregando, aquecendo, murmurando palavras baixas até que o tremor diminuiu. Quando ele finalmente conseguiu respirar com regularidade, abriu os olhos. Ela estava chorando. Você me assustou, disse Eleanor, a voz quebrada. Pensei que tinha te perdido. Desculpa, e ele sussurrou. Eu não queria perder o potro. Você importa mais, e ela respondeu, sem hesitar. Aquelas palavras o atingiram com mais força do que o frio. Ethan ergueu a mão trêmula, tocou o rosto dela. Aproximou-se e a beijou. Não foi cuidadoso. Não foi ensaiado. Foi real. Eleanor correspondeu, como se estivesse esperando por aquilo desde a noite no celeiro. Depois, ficaram ali, juntos, enquanto a tempestade rugia lá fora. Mais tarde, quando o vento finalmente se acalmou, Eleanor se sentou à mesa, uma caneca fria entre as mãos. Havia tensão em seu rosto. Ethan, disse ela, após um longo silêncio. Há algo que você precisa saber. Ele sentiu o peso na voz dela antes mesmo das palavras. Estou atrasada, e continuou. 2 semanas. O coração dele disparou. Você acha que... Ela assentiu, a mão pousando instintivamente sobre o ventre. Acho que posso estar grávida. Antes que ele pudesse responder, um som de rodas do lado de fora quebrou o silêncio da noite. Uma carroça se aproximava. E com ela,
o passado que Eleanor pensava ter deixado para trás. A carroça parou diante da cabana pouco antes do amanhecer. O som das rodas na terra dura ecoou como um aviso antigo, daqueles que não podem ser ignorados. Ethan saiu primeiro, o corpo ainda rígido do frio da noite, a mão instintivamente próxima da porta, como se precisasse proteger algo que ainda estava aprendendo a chamar de seu. Eleanor surgiu logo atrás dele. Quando a mulher desceu da carroça, o mundo pareceu encolher. Vestia roupas de viagem elegantes demais para aquele lugar, o rosto marcado por cansaço e algo mais profundo e arrependimento. Seus olhos pousaram em Eleanor com um misto de alívio e dor. Graças a Deus, e murmurou. Você está viva. O silêncio se estendeu entre as duas como um campo minado. Eleanor não correu. Não recuou. Apenas ficou ali, ereta, a mão repousando de forma inconsciente sobre o ventre ainda discreto. Estou, respondeu. E estou onde escolhi estar. A mulher respirou fundo, como se estivesse juntando coragem há semanas. Eu errei, disse, por fim. Achei que sabia o que era melhor para você. Achei que podia decidir sua vida por medo e orgulho. Eleanor engoliu em seco. O passado doía, mas já não a controlava. Você me mandou embora, disse ela. E eu fui. Não para ser salva, mas para viver. A mulher assentiu, os olhos marejados. Eu sei agora. Vim pedir perdão. Não para te levar de volta. Apenas para não carregar isso comigo para sempre. Eleanor hesitou. Depois, aproximou-se um passo. Eu perdoo, disse. Mas não vou voltar. Minha vida está aqui. O olhar da mulher se moveu então para Ethan. A avaliou em silêncio. Não viu brutalidade. Viu cuidado. Viu presença. Cuide dela, disse, simples. Sempre, respondeu Ethan. Com isso, o passado ficou para trás. Os meses avançaram. A barriga de Eleanor cresceu, e com ela cresceu também um medo silencioso que nenhum dos dois gostava de nomear. Ethan já tinha visto a morte de perto demais para ignorar os riscos. Eleanor sabia disso, e também sabia que não poderia viver sem escolher a esperança. À noite, deitados lado a lado, faziam promessas baixas, sussurradas na escuridão. Se algo acontecer, ele começou uma vez. Ela o silenciou com um toque. Vai acontecer vida, disse. Não tragédia. Mesmo assim, o medo caminhava com eles. O parto começou antes do amanhecer, numa madrugada quieta demais. A dor veio em ondas, fortes e impiedosas. Ethan correu para chamar ajuda, o coração disparado como se estivesse de novo em um campo de batalha. As horas se arrastaram. O suor escorria. Os gritos de Eleanor cortavam o ar, e cada som atravessava Ethan como uma lâmina. Então, a complicação. O médico falou baixo, sério. Havia risco. Escolhas difíceis. Ethan sentiu o mundo girar. Salve ela, disse, a voz quebrada. Faça o que for preciso. O tempo pareceu parar. E então, um choro. Fraco no início. Depois, mais forte. Vida. Ethan caiu de joelhos, as mãos no rosto. Quando entrou no quarto, viu Eleanor pálida, exausta, viva. Nos braços dela, um pequeno ser envolto em panos, respirando, lutando, presente. Nós conseguimos, sussurrou ela. Ethan tomou a criança nos braços com cuidado extremo. Sentiu algo se encaixar dentro dele, algo que estivera quebrado por anos. Ali, naquele quarto simples, o rancho deixou de ser apenas terra e madeira. Tornou-se lar. Meses depois, o vento ainda soprava sobre Bear Creek. O trabalho continuava duro. As noites ainda eram frias. Mas agora havia riso. Havia choro de criança. Havia vida. Ethan Walker, que um dia pedirá apenas uma esposa prática para sobreviver,
agora entendi a verdade. Às vezes, pedimos pouco. E o destino responde com tudo. Se esta história tocou você, deixe seu like agora, e isso ajuda mais do que você imagina. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias do Velho Oeste, onde honra, coragem e escolhas silenciosas moldam destinos. Comente de qual país você está assistindo, é incrível ver essas histórias cruzando fronteiras. Porque enquanto houver pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, essas histórias nunca morrerão.